Olá, nós somos alunos do segundo ano em Segurança do Trabalho e estamos aqui para falar sobre eletrólise com eletrodos ativos. A eletrólise com eletrodos ativos é aquela em que os eletrodos participam ativamente da reação de oxidação e de redução. Ela é usada principalmente na purificação do cobre, em que ele próprio constitui os eletrodos ativos, e também na galvanoplastia, que é um processo de revestimento para proteção. A eletrólise sempre é feita colocando-se uma substância líquida com íons livres, que pode estar fundida ou misturada com água, no recipiente denominado de cuba eletrolítica, com 2 eletrodos mergulhados nessa substância. São esses eletrodos que estão ligados a um gerador, que pode ser uma pilha ou uma bateria, e que irá permitir a passagem de corrente elétrica pelo composto líquido. A aplicação principal dos elétrodos é transferir os elétrons das espécies reagentes. Por isso, eles não precisam participar da reação. Por exemplo, no esquema abaixo, temos a eletrólise do cloreto de sódio. Os elétrodos usados foram de grafites, que são inertes. Apenas servem para que o sódio metálico e o gás cloro produzidos nas reações de oxirredução se depositem sobre eles e sejam então recolhidos. Outro material inerte que produz eletricidade é que é usado como elétrodo e a platina, mas existem alguns casos em que os elétrodos participam das reações de oxirredução, por isso são chamados de elétrodos ativos. Veja um exemplo no esquema. O eletrodo negativo, cátodo, é uma placa de cobre de alta pureza, enquanto o eletrodo positivo, anodo, é uma placa de cobre metalúrgico, isto é, que contém pequenas quantidades de impureza, principalmente ferro e zinco, mas também pode conter ouro, prata e platina. Esses eletrodos são colocados numa cuba eletrolítica com uma solução de sulfato de cobre, e uma diferença de potencial é aplicada, passando corrente elétrica pelo sistema. No anodo, polo positivo, há a retirada de elétrons, descarga, do próprio cobre metálico impuro. Reação anódica ou oxidação. No cátodo, o polo negativo, há o fornecimento de elétrons, descarga para os cátions Cu2 positivo. A reação catódica ou a redução significa que a placa de cobre metalúrgico se dissolve, sendo que seus cátions Cu2 positivo se transferem para a solução e são atraídos pela placa de cobre puro, depositando-se sobre ela. Enquanto isso, os cátions das impurezas menos nobres que o cobre, tais como zinco e ferro, não conseguem se reduzir no cátodo, porque seu potencial de redução é bem inferior aos dos cátions Cu2 positivo e por isso ficam em solução. Já os cátions das impurezas mais nobres que o cobre, tais como ouro, prata e platina, não se oxidam no anodo e se depositam no fundo do recipiente. No cátodo, então, é obtido um cobre com alto teor de pureza. Esse é o procedimento realizado para purificar o cobre metalúrgico, visto que o cobre precisa de pureza de 99,9% para ser usado, por exemplo, em fios que conduzem energia elétrica. Temos 2 semi-reações que ocorrem nos elétrodos: a semi-reação do ânodo e a semi-reação do cátodo. Outro exemplo de eletrólise com elétrodos ativos ocorre na galvanoplastia, um processo em que se reveste uma peça de metal com outro metal mais nobre. Veja os exemplos em que se deseja revestir um anel com ouro. Para tal, colocou-se o anel como sendo o eletrodo negativo cátodo, uma placa de ouro como eletrodo positivo ânodo, e ambos estão mergulhados numa solução eletrolítica de nitrato de ouro terceiro, que contém os cátions. Ao se passar a corrente elétrica pelo sistema, haverá oxidação no ânodo do próprio ouro metálico, conforme a semi-reação abaixo. Semi-reação do ânodo. No cátodo, haverá redução do cátion e deposição de ouro sobre o anel, que ficará dourado.
Semi-reação do cátodo. Somando-se as duas semi-reações, vemos que o resultado novamente é igual a zero, pelo mesmo motivo explicado anteriormente.